Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago, Cristianismo Prático. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, passando para os versículos 22 a 25. Nosso tema de hoje é Vivendo a Palavra. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas executor da obra, este sim será bem-aventurado em tudo o que fizer. Nós precisamos, então, começar a olhar a nossa vida cristã pelo espelho da palavra de Deus. É isso que Tiago diz para nós. A palavra é como espelho. Quando nós contemplamos esta palavra, ela nos diz realmente quem nós somos. Aqui, Tiago, ele apresenta, então, novamente algumas figuras importantes de como nós podemos, então, andar em santidade. Nós vimos sobre a ira no nosso último devocional. E hoje nós vamos continuar vendo como nós podemos vencer, então, todas essas coisas. Porque quando a palavra de Deus ela é enxertada em nós, ela produz frutos na nossa vida. A discussão é sobre aqui a produção de um caráter cristão pela implantação da palavra divina na vida de uma pessoa. A questão continua sendo então desenvolvida por Tiago aqui, então ele apresenta essas figuras para designar a própria palavra de Deus. A primeira figura que ele usa está no versículo 18, que diz assim: e ele nos gerou pela palavra da verdade. Fomos tornados novas criaturas por um ato divino, mas nós temos que entender que o instrumento utilizado foi a própria palavra de Deus, pela palavra da verdade, como nós vimos no nosso devocional anterior. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos tornar novas criaturas. Ela é o germe da nova vida. A segunda figura que nós encontramos aqui está no versículo 21, que diz assim: ela é o enxerto que implantamos no tronco da nossa vida. Pode melhorar, então, a qualidade dos frutos quando somos enxertados. Melhor dizendo, ela pode produzir frutos em nós que de outra maneira jamais nós conseguiríamos produzir. É bom que a gente note a ênfase, então, de Tiago, que Tiago dá a palavra de Deus para moldar, para corrigir a vida dos seguidores de Jesus. No versículo 23, nós encontramos, então, a terceira figura. Fala que a palavra é o espelho. Todos sabemos, a utilidade do espelho e também sabemos as suas limitações. Em termos de utilidade, o espelho reflete a imagem que nós somos exteriormente. Mostra-nos como estamos. Assim também é a palavra de Deus. Ela nos mostra como interiormente nós estamos. Billy Graham ele falou algo muito importante em um dos seus sermões. O homem é precisamente aquilo que a Bíblia diz que ele é. Em termos, então, de limitação, o espelho por si só, ele não muda a nossa fisionomia como muitos de nós, às vezes, gostaríamos, Muitas vezes nós
olhamos para o espelho buscando alguma coisa, ou sermos mais bonitos, mais magrinhos, mais atléticos, mais jovens, mas isso é apenas o registro exterior. Agora, o que nós precisamos entender? Infelizmente, algumas pessoas, elas fazem uma leitura simples da palavra de Deus, sem a prática, é o que Tiago está dizendo. Então, a leitura da Bíblia não é um ato mágico que vai mudar as pessoas. Ela vai primeiro indicar as nossas deficiências, nos confrontando com a vontade de Deus para as nossas vidas. As pessoas, então, conscientes das suas deficiências, poderão decidir corrigi-las, que é pôr em prática aquilo que a própria palavra de Deus diz, aquilo que está errado em nosso interior. Então, essas três figuras mostram que os ouvintes de Tiago sabiam o valor das Escrituras. Sem dúvida, todos nós também estamos convencidos do valor da palavra divina para as nossas vidas, mas o alvo principal do autor bíblico não é discutir o valor da palavra, e sim mostrar o que ela pode fazer na vida de uma pessoa. A partir daqui, então, nós vamos mostrar dois tipos de ouvintes, conforme, então, Tiago fala aqui nesse texto. Primeiro, há um tipo de ouvinte que se limita a ouvir. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho seu rosto e vê apenas o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aqui, a palavra é como, então, a figura do espelho. Os espelhos no tempo de Tiago eram de bronze polido, não eram iguais ao que nós encontramos hoje em nossas casas. Para os contemporâneos, então, de Tiago, a comparação era bem expressiva, comparar com o espelho. Não se tinha em mente com muita facilidade os contornos do próprio rosto, se o cabelo estava bem ou não estava, né? A pessoa não se olhava no espelho todos os dias, né? Hoje nós olhamos quase todo momento, nós enxergamos no espelho e já queremos ver como que nós estamos, se estamos penteados, se não estamos, né? A moça vai ver se a pintura está de acordo, está correto, né? O espelho sempre mostra como estamos. Neles nós vemos, né, às vezes aquilo que pode ser mudado fisicamente. Com isso podemos dizer que o cristianismo não deve ser apenas um mero dever, né? O que nós precisamos entender que o cristianismo, ele é relacionamento vivencial. Nós devemos nos preocupar com o verdadeiro homem interior, com a verdadeira personalidade do homem interior que habita em nós. Nós devemos buscar uma qualidade de vida para ele cada vez melhor, principalmente aos olhos de Deus. Então, o mero ouvinte que apenas vê as falhas por corrigir, mas não se incomoda, ou seja, é confrontado pela própria palavra de Deus, mas passou um dia, deixa para lá, né? Não se esquece daquilo que viu e não muda o seu procedimento. O conhecimento, muitas vezes, as pessoas acham que o conhecimento de Deus que nós temos e de sua santidade pode nos levar também à santidade. Deus não espera, né, de nós que sejamos enciclopédias bíblicas ambulantes, né? Só porque nós temos o conhecimento não quer dizer que nós estamos vivendo em santidade. É a prática da própria palavra de Deus que trabalha, então, o nosso caráter cristão. Sem receio de nós entendermos isso, né? A igreja, ela tem, em nossos dias, nós precisamos entender que existem algumas coisas que as pessoas não entendem. Quando nós falamos santo, nós estamos falando de alguém que foi separado para Deus. Santos foram separados. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte nos colocou numa
posição, santos. Agora precisamos andar na terra em santidade, observando e praticando a palavra de Deus. Então, agora nós precisamos entender que quanto mais perto de Deus, mais praticantes da palavra de Deus, mais o mundo vai se impressionar com o nosso caráter cristão e não com a nossa aparência física. Então, é muito importante a gente ter a visão espiritual correta, né, sobre esse assunto. E como esse assunto de nós entendermos que nós somos santos, separados e precisamos andar então em santidade. Nós precisamos compreender isso. Tem um escritor muito famoso que em um dos seus livros ele fala sobre a santidade dos cristãos e da falta então de santos. A tragédia do cristianismo hoje são os santos não santos. Olha, irmãos, nós vamos continuar, então, falando amanhã sobre como nós podemos ser realmente cristãos autênticos, ou seja, santos autênticos. Nós sabemos que isso só acontecerá na medida em que aqueles que são cristãos, aqueles que são os pequenos cristos andando na terra, acatarem a palavra de Deus em suas vidas, ou praticarem a palavra de Deus em suas vidas. Amanhã nós vamos dar continuidade, então, a esse texto de Tiago, falando sobre o executor dessa obra, aquele que atenta bem, não sendo apenas um ouvinte esquecido, mas alguém que executa a obra. Este sim será bem-aventurado no que fizer. Então, amanhã nós vamos tratar desse assunto. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.